que a novidade de hoje, o balanço de 100 dias, né, foi um discurso que, além de relatar, de falar do que nós entregamos em 100 dias e de reconstruir os programas que foram extintos, eu acho que o presidente deu muita ênfase no futuro, a começar pela compromisso inarredável dele com a democracia, o compromisso de lutar para aprovar a reforma tributária e novas metas fiscais. Ele falou com muita clareza isso, fortaleceu o trabalho que o Haddad vem fazendo, isso é muito importante para gerar confiança nos agentes políticos, sobretudo no Congresso. Eu acho que esse discurso para frente, olhar para frente, né, e apontar caminhos, e como ele citou, quem fez superávit primário de 3,75 nos 8 anos de governo dele, não pode a ele ser cobrado responsabilidade fiscal, né? Então, o equilíbrio das contas, como ele mesmo comentou, eu acho que foi uma coisa forte, que gera confiança e gera estabilidade dentro e fora aqui do Congresso. Né? Além ele foi muito firme, né, no rigor que ele quer ter com as contas, mas também, evidentemente, preservando o investimento público, né? Preservando o investimento público e aquilo que é fundamental para colocar os pobres no orçamento, né? Então, eu acho que foi um momento alto. A lógica que eu entendi é o seguinte, recompor as finanças para atender às demandas do país. É isso. Por isso que vem a reforma tributária, por isso que vem as metas fiscais, o arcabouço fiscal, por isso que vem as medidas provisórias que estão tramitando. Tem que recompor as finanças públicas para poder fazer os investimentos que são necessários, porque senão não tem emprego, não tem geração de renda, não tem emprego. E com a agenda internacional, a ida para a China, como foi para os Estados Unidos, eu acho que dá uma sustentabilidade grande naquilo que para ele que é fundamental, que é o país voltar a crescer, mesmo sendo um ano muito difícil. É o primeiro ano, só para terminar essa coisa aqui, depois eu falo da outra. Você fala. É muito difícil porque os efeitos que nós vamos aprovar é no próximo ano. O efeito agora é mais gerar estabilidade, confiança. Mas os efeitos práticos de recomposição, de voltar a crescer, gerar emprego, é mesmo para o próximo ano. Porque as medidas que ele tomou nesse sentido que nós tomamos, elas por si não resolvem tudo, mas são o primeiro passo. E o segundo passo é garantir a aprovação dessas duas reformas que são essenciais para o país. A anda internacional. Eu acho que foi um discurso que eu comentei com alguém que teve início, meio e fim, né? E tudo aquilo que ele pontuou nas várias áreas, saúde, obras paradas, retomar tudo, eu acho que no mínimo dá para sustentar, passar o ano e começar 2024 num momento um pouco melhor do que esse que nós recebemos agora. Tudo isso dentro de uma coisa que é fundamental, respeitando a Constituição e respeitando, não é aquela baboseira que o Bolsonaro faz nas 4 linhas da Constituição. A Constituição está aí para ser cumprida. E ninguém pode falar em defesa da Constituição quem patrocinou os episódios do dia 8, né, de janeiro. Então acho que foi uma fala muito adequada para esse momento. Foi um discurso sem rancor, foi um discurso forte, com perspectiva de futuro. E o que eu já ouvi depois do pronunciamento dele nas redes sociais soou positivamente, inclusive no mercado, quando ele deu toda a ênfase da questão do compromisso que ele tem com o equilíbrio das contas. Né? Enfim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Depois a gente passa para a relação da arcabouço. O texto vai ser apresentado mesmo amanhã. Qual vai ser o simbolismo aí da coisa até mês que vem? Como é que vai ser? Olha, nós temos uma semana que, além da votação da instalação das 4 comissões que precisam ser instaladas amanhã, deverão ser instaladas amanhã à tarde, a 11h54, a 11h60, a 62 e a 65.
são as 4 mais importantes, comissões mistas, nós temos que começar a discutir com o presidente da Câmara a questão do PPA, a agenda que a Simone e o Márcio Macedo vão desenvolver percorrendo todos os estados. E é importante dizer que a ideia do PPA não é tirar poder de parlamentar, pelo contrário, é fazer um debate com a sociedade e, a partir dele, fazer com que os parlamentares estejam sintonizados com aquilo que vai nascer das audiências públicas em cada estado. Ela solicitou uma audiência com o Arthur, eu estou vendo isso hoje à tarde ainda, daqui a pouco vou me reunir com o presidente da Câmara, e evidentemente que na hora que for para apresentar, deverão vir o ministro Haddad e a própria Simone, que estão muito afinados com o texto do arcabouço. E quando vai ser isso? Eles estão concluindo as vírgulas finais, os ajustes pequenos, já tem uma ideia estabelecida, está sendo colocado no papel. Mas Antes do dia 15. ainda Antes do essa dia 15. semana ou isso é algo para... Pode ser essa semana ou pode ser após. Eu acho que essa semana. Líder, se for Porque para dia vir o 15 é Haddad, sábado. ele tem que vir hoje, certo? Porque ele vai para a China. Vai para a China amanhã. Então, mais tarde, não tem ainda uma definição se entrega hoje, porque ele vai para a China. Se bem que ele pode até adiar a viagem se for o caso para a China. Né? Mas o certo é que a coisa está bem administrada aqui. Ou essa semana, no começo da outra, as coisas estão bem ajustadas do ponto de vista da ideia central do arcabouço. Lisa, que a LDO, então, como vai se dar com o arcabouço? Então tem que ser antes. Estamos vendo tudo isso. Tem a LDO, tem o PPA, tanta coisa ao mesmo tempo, tudo aqui essa semana, né? É uma das razões pelas quais eu não vou à viagem à China. Líder, o fato do Lira não ir para Brasília nessa semana pode adiar ainda mais o início das tratativas aqui na Câmara? Ele está em Brasília. Ele está em Brasília. Ele está em Brasília. Hoje não Não, ele está em Brasília. está. Vou para a reunião daqui a pouco. Ah, é? Líder, eu tenho uma pergunta para o senhor. 100 dias do governo Lula, mas 100 dias do Congresso. O que tem que o governo mandou para cá que foi feito durante esses 100 dias do trabalho do Congresso? Olha, primeiro, eu estava ouvindo a entrevista hoje pela manhã e perguntaram assim para o ministro Pimenta, por que o governo não conseguiu votar nada? Não tinha nada para votar no interesse do governo por enquanto. O governo poderia propor. O que tinha nós votamos. Nós votamos das 3 medidas provisórias do Bolsonaro, nós fizemos adaptação nela e votamos 11, não é isso? Nem? Ainda é 13 não. Mas semana passada, anteriormente, tivemos outras. Nós votamos já das 10, né? Das 10, 13 as nossas. Das MPs do Bolsonaro, nós votamos todas. E não são MPs do Bolsonaro, mas que interessaram votar ao governo. Não temos reformulações nela. Então votamos. Nós montamos todo o aparato das comissões nesses 100 dias aqui dentro. Nós negociamos nenhuma convocação de ministro. Vocês sabem que isso é uma tormenta aqui dentro. Nós votamos projeto, as leis de interesse da questão da Semana da Mulher, da pauta feminina. E temos as MPs novas que as comissões vão ser montadas. Atrasou um pouco, porque teve essa crise toda. Parte das medidas provisórias vem como elas estão e outros virão transformados em projeto de lei com nível constitucional. Então a pauta não tem pauta trancada, não tem pauta embarrigada e nem tem nada aqui o que teve de dificuldade aqui não foi criado pelo governo. E sempre nós dissemos, tem 2 coisas que é fundamental. Primeiro, a PEC que nós aprovamos, aquela PEC de dezembro, sem ela, nós não estávamos comemorando 100 dias. Você lembra disso? Vocês estavam aqui no Brasil? Eu lembro. Nós aprovamos uma PEC sem nem estar no governo. Por isso que eu valorizo essa relação aqui na Câmara. Né? Depois que foi extinto o orçamento secreto, nós aprovamos a PEC, temos normalidade orçamentária aqui na Casa, com os direitos parlamentares a ter emendas, avançamos nas nomeações dos cargos, não todos, mas já, por grande parte já avançou. E agora é o quê? Preparar as 2 grandes votações do semestre, que é o arcabouço e a reforma. Justamente, líder, então, Eu Haddad acho está que dizendo lá isso para o governo é central. Isso para o governo é central. quem traz é Alckmin e Simone Tebet. Haddad está dizendo lá na Fazenda. Ué? Isso, quem vai trazer é Alckmin e Simone Tebet.
Isso significa que chega essa semana. Significa... Qual será exatamente os passos de vocês assim que chegar o arcabouço? Assim que chegar o arcabouço fiscal, definir o relator. O relator, nós temos conversa com o presidente da Câmara, que é de acordo com o interesse daquilo que vem na proposta. O relator pode ser do PT, pode ser do PP ou de qualquer outra agremiação. E o compromisso é relatar um texto que está politicamente acordado com o presidente da Câmara. Eu ainda um acordo sobre o relator ser do PT, do partido... O Arthur comentou comigo, se for um nome que tem esse compromisso, para mim não vejo problema. Aí não é ideológico, é uma proposta que interessa ao país. Eu ouvi depoimentos aqui até de gente de oposição, porque tem uma oposição que tem líderes muito responsáveis, dizendo que concordam com a proposta, né? O ambiente é muito propício. Então, se a Simone vem entregar com o presidente Alckmin, que vai ficar no exercício da presidência, é claro que vai tramitar essa semana. Define-se o relator, tem urgência constitucional, né? É um projeto de lei complementar, então é tocar a vida e votar o quanto antes. Eu acho que dá para votar em um mês. Veja bem, quando nós aprovamos a PEC, o compromisso do ministro Haddad foi de que nós encaminharíamos esse semestre, lembra disso? O arcabouço e a reforma tributária. Nós estamos antecipando tudo. Por isso que não se justifica essa política genocida da autoridade monetária de juros altos. O senhor estimou um mês. Na Câmara ou no Congresso? Hã? Na Câmara? Na Câmara. Há uma crítica sobre medidas provisórias, inclusive o presidente Lula editou em 3 meses mais medidas provisórias que o presidente Bolsonaro em uma comparação de tempo, certo? Da parte da oposição, há uma crítica de que algumas dessas medidas provisórias poderiam ter sido enviadas para cá com projetos de lei, como, por exemplo, o adicional do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida. O senhor acha que tem alguma medida provisória que poderia Isso é vir tão, para cá? menina, isso é tão secundário, é tão periférico, que eu comento em respeito a você, jornalista, mas que é um negócio que não tem o menor fundamento do ponto de vista do que é tradição da relação do executivo com o legislativo. Eu sou da tese que nós devemos, para o próximo período, fortalecer mais o envio de projetos de lei com juízo constitucional. Eu acho que é mais adequado do parlamento. Eu sou um parlamentar do 5º mandato. Eu gosto do parlamento e acho que o parlamento tem que ser cada vez mais respeitado e fortalecido. Mas não é por esse fato que vem mais. Eu acho que às vezes a oposição falta de falar. Líder, mas as próximas, a Câmara não tem um acordo sobre comissões mistas. Pelo que eu entendi, os deputados eles querem manter sim a proporcionalidade nas comissões. Como é que está isso com o Senado? Isso vai criar um embrólio? Nós temos um acordo que é tramitar as 13 que vieram antes dessa confusão. Repetindo, que não é a confusão do governo e nem da base do governo. É uma confusão institucional que foi criada na nossa revelia. Estão ouvindo? Para não dizer que é crise do governo. E aí nós entramos como bombeiros. O governo entrou como bombeiro para ajudar a resolver. Tanto é que resolvemos em parte já. Tem MPs que vão ser 4, vão ser instaladas amanhã, e as outras vêm em projeto de constitucional, cada dia com sua agonia. Já está definido quem vão ser os relatores desses 4 MPs? Ainda não, porque não foram nem instaladas as comissões. Mas conversa começa Os bastidores daqui para amanhã estão rolando. Vai ser intercalado. Conta esses bastidores aí. Vamos para frente. Líder, quando você falou cada dia com sua agonia, ainda está consenso das duas casas em relação à tramitação, ritmo da tramitação das MPs. É isso, porque teve esse problema, retoma-se a Constituição, que está na Constituição, não teve acordo. Eu acho que às vezes algumas pessoas perguntam assim para mim, o Congresso está assim ou assado. O Congresso está muito bem, obrigado. Primeiro, nós estamos pavimentando a consolidação da base. E vocês só vão saber o tamanho da base pelo painel. Vocês já me entrevistaram várias vezes, eu espero o painel, foi. Vocês já tiveram derrota esse ano, né? Qual? A da MP ambiental. Não, ele foi um acordo porque chegou meio atravessado, tinha opiniões divergentes dentro do governo. Mas isso foi uma derrota do governo, né? Não foi derrota porque nós negociamos com a União Brasil. Mas o governo orientou de uma forma que a União Brasil, por exemplo, votou de Mas o compromisso, se o veto for mantido, eles ajudam a manter o veto. Não, mas não é a parte da Mata Atlântica. É isso mesmo, estou falando dessa. Mas é do prazo, porque o governo orientou pela... Não, o prazo foi uma questão de estar
Nós ganhamos no principal, que foi o outro por 195. Porque era uma emenda do PL, né? Não teve uma votação de derrota do governo. E coisas periféricas que não interferem em nada. O único problema que nós temos foi relacionado com a Mata Atlântica, e isso foi feito uma negociação, porque tinha uma opinião divergente dentro do governo. Tinha a ministra do Meio Ambiente com uma posição e o ministro do Minas e Energia, para ser transparente com vocês, com outra posição. Nós preferimos deixar e o presidente, na hora certa, avalia o veto. Se veto ou não, em que condições veto. Isso é uma negociação que nós... Essa vai ser votada está no Senado. Foi o Senado, o Senado vai decidir o que fazer, né? Líder, Mas a votação das MPs é um grande teste para o governo em relação à base, é isso? Não, eu acho que o grande teste para o governo... Já tivemos teste aqui, esse destaque da MP, que foi da Mata Atlântica dos Prados que nós ganhamos, foi importante, mas são coisas secundárias. O grande teste é a reforma tributária e o arcabouço. E a MP do CARF? Já está inventada? Já tem? Eu acho que nós estamos avaliando aí, né? A do CARF eu estou com muita convicção que nós aprovaremos, até porque é quórum simples. Não é quórum constitucional. Mas a ideia é seguir aquele acordo que foi feito com a OAB ou tem outro acordo sendo construído com as lideranças? Ao final, vai ser o acordo com a OAB. Vai ser o acordo. O arcabouço seria quantos votos hoje? Quando você clicar, quando os deputados votarem naquele painel, você vai olhar e você faz uma foto aí. Mas quantos o senhor acha que daria hoje? Quando sair o painel, você vai saber. Você estima quanto? Eu estimo vitória do governo. Você já tem base para aprovar a PEC? Isso aí o painel vai dizer. Não, mas o senhor, como líder do governo, deve ter esse cenário de mapa, Eu tomo cuidado né? para não ser irmã Jurema, para não ficar fazendo projeções descabidas. Eu acho que o processo que é um ditado que tem no Nordeste. Eu espero muito, assim, vamos ver o resultado na prática, né? Então não tem nenhuma votação. Eu estou dizendo para vocês que o teste do governo vai ser o arcabouço e a PEC da reforma tributária, que a PEC é 308 votos. Semana passada, o ministro Padilha chegou a cogitar a possibilidade de votar junto à medida provisória da administração do governo e da FUNASA, mas eu vi hoje que ela não está apensada, não vai ser. Nunca discutiram isso comigo, não. Mas aí a FUNASA de toda forma ficou fora dessas comissões prioritárias das quatro. Não está nas quatro, não. Mas aí não está pelo fato de... Nem está nas quatro e nem ninguém lá do Palácio conversou comigo o que fazer com essa possível correlação, né? Essa rede da FUNASA. Da mesma forma, ele falou que o auxílio gás entraria na MP do Bolsa Família, para reduzir o número de comissões jurídicas. Pode ser o relator que vai definir isso, né? Ah, isso ainda pode ser feito, então. Eu acho que estou dizendo para você que essa questão de FUNASA não entrou em nenhuma discussão comigo sobre como votá-la. Por mim, ela nem seria votada. Eu acho uma boa. Eu gostei da ideia. Se formassem 3 grandes blocos aqui. O nosso bloco do campo mais progressista de esquerda, que é a base original do governo, PT, PCdoB e PV, mais PSOL na outra ponta, com Rede, que é aliado nosso. Aí vem o outro bloco, que é o PSD, o MDB, o Podemos e o Republicano, que dá 142. Se formar um bloco, o PP com a União Brasil, ótimo, fica o PL do outro lado e assim a vida vai seguindo. Eu gosto da ideia de bloco. Evidentemente, o PT, no caso, vai para qualquer bloco, pode ir, mas desde que o bloco defenda oficialmente o governo. O PSB está negociando isso com a União Brasil e com o PP. O PSB é partido atual. O PSB e o PDT são base do governo, mesmo que eles forem, se o bloco deles todos não apoiar o governo, eles vão apoiar o governo. Lino, o senhor falou sobre os bastidores de hoje até amanhã. O senhor acha que até o final dessa semana o governo conclui aí a distribuição de cargos e de nomeações aí de terceiro? Esse é um assunto meio que eu nem gosto muito de tratar disso, que negócio chato isso, quem está cuidando disso é o ministro Padilha, não sei lhe dizer qual o prazo. Mas em com os líderes do Congresso, claro, né? Porque eu converso todo dia, mas a caneta não é minha. O senhor
senhor acha que até o final dessa semana... Eu não sei avaliar qual o tamanho que está, quantos por cento, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a questão que, para mim, minha prioridade aqui é consolidar a votação das novas metas fiscais. Não está relacionado? Não necessariamente, porque as metas fiscais interessam ao país. Tem gente que é da oposição que vai votar a favor. O que é de acordo sobre a tramitação do projeto da âncora fiscal? Ele já tem um caminho a ser seguido aqui, vai direto no plenário, vai para a comissão especial? Com certeza, o rito quem define é o regimento, é o presidente da Câmara, né? Ele que define, mas eu acredito que vai ser uma coisa muito rápida. Né? Porque nunca nós encaminhamos uma matéria tão importante para o país como essa, com tanto diálogo como fez o ministro Haddad. Aliás, eu quero fazer esse reconhecimento aqui do ministro Haddad sobre reuniões para discutir ora arcabouço, ora reforma tributária, lá no Ministério. Tinha deputado que chegou lá e disse que fazia anos, 7, 8 anos, que nunca não sabia mais onde era a sala. Então, o ministro Haddad dialogou muito, por isso que tem esse ambiente favorável para as duas pautas aqui, o arcabouço e a reforma tributária. Líder, eu vou pegar a pergunta do colega aqui. O governo Bolsonaro, com o presidente Lula, ficou conhecido por fazer um tratoraço, assim, passar por cima do regimento. O senhor falou de regimento. Se seguir o regimento, o arcabouço pode demorar mais tempo. Vai se respeitar o regimento ou vai fazer o regimento livre? Quem manda na Câmara e quem implementa as votações e autoriza é o presidente da Câmara. Mas será o regimento da Câmara ou o regimento livre? O regimento que interessa ao país. Às vezes uma matéria pode ser votada numa semana, não faz diferença nenhuma em votar em um mês. Porque nunca nós tivemos a diferença que você está dizendo para o outro governo, é que nunca o Guedes veio aqui dizer uma palavra sobre as matérias fiscais do país. Nunca o ministro veio discutir nada. Essas duas matérias estão exaustivamente discutidas aqui dentro. Até o país, a imprensa, o Haddad já discutiu bastante isso. Então é uma matéria que está bem investigada. O texto não vai ter alteração com aquilo que foi divulgado. Vira o texto, define o relator vai ouvir a liderança. Aliás, semana passada, antes da Semana Santa, o Haddad teve uma nova reunião com todos os líderes, onde apresentou a ideia força da proposta. Está na casa do líder, antes da Semana Santa, estava lá. Então, é assim que vai funcionar a coisa. O Brasil tem pressa. E acho que daqui para... Eu desejo com o líder do governo é votar essas matérias até o final de junho. Entrar 2020, entrar julho, agosto, quando a gente for votar o orçamento, as coisas estarem estabilizadas e preparemos um novo orçamento com base na nova realidade tributária do país. E quando esse texto chega aqui, o senhor Quando? falou, há uma grande expectativa sobre quando esse texto chega aqui. O senhor falou que a Haddad e a Simone necessariamente trariam esse texto aqui. A gente já pode considerar que esse texto deve chegar só na semana que vem? Não posso afirmar nem que sim, nem que não, porque teve uma reunião ministerial, eu vim para cá trabalhar. E o Haddad vai viajar amanhã. E eu posso até saber daqui a pouco. Se ele viaja, é evidente que quem vem entregar essa semana é a Simone, ministro colega. Mas eu não tenho informação segura para dizer isso. Olha, mas aquele prazo que ele mesmo tinha dito de que ele gostaria de formalizar essa entrega até antes do dia 15, seria essa circunstância. Confirmo, então. É isso que eu estou dizendo, eu não tenho como confirmar algo que eu não ouvi, eu não tenho essa informação, nem que sim, nem que não. O que tem é um compromisso que já foi até antecipado de quanto antes encaminhar para cá. Acho, minha avaliação, não é informação, para depois dizer que eu dou informação em nome do ministro. Se ele viaja, que está confirmada a viagem, eu acho que quem vem entregar é a Simone. Acho que é isso, não é informação. O senhor falou agora até o fim de julho, então seria a reforma e o arcabouço. Na Câmara até o fim de julho. Junho ou julho? Junho. Pessoal, o líder tem um compromisso logo mais na RO. Vamos fechar mais uns 8 minutos. Só ajudar aí para o gerar ruído. Junho, final de junho é uma coisa, final do primeiro semestre é outra. Gente, no primeiro semestre eu digo aqui dentro, o semestre daqui. Veja bem, o julho é 10 dias. Ao
Para o mercado isso faz muita diferença. Para quê? Para o mercado, que o senhor mesmo citou. Não, eu não acho que votar até o final do jogo. Tá. Líder, sobre o MP da FUNASA, o senhor disse que pelo não sequer votaria. Então o senhor é contra a extinção, né? Veja bem, esse assunto eu nunca tratei com ninguém. Eu acho que não é pauta para mim me preocupar aqui na Câmara. Mas é um assunto do governo, né? Mas é uma matéria meio que, na minha opinião, que não deveria ter vindo para cá. Mas não deveria ter vindo por quê? Porque o senhor acha que não deveria ter vindo justamente porque o senhor é contrário à Eu já respondi, vamos para frente. Não, obrigado, não deu não. Vocês acham que eu estou dando uma entrevista aqui, você só vem, você só, com todo respeito, só insistindo agora na FUNASA? Eu já respondi o que você me perguntou. Eu já entendi essa. Eu não estou preocupado com o MP de FUNASA. Tanto é que eu nem sequer estou preocupado em instalar a comissão. E nem vou me preocupar, porque é uma matéria que não tem a menor importância para o país. Extinguir ou manter FUNASA. É uma importância política, né? Não. Se tivesse, eu estava pilotando para pilotar. Se caducar é bom para o governo? Não sei. Líder, ser feito ainda, o trabalho de previsão de sessão do Congresso é do 18. Eu fui informador de sessão do Congresso de 18, mas o Pacheco vai viajar. Né? Não sei se vai ter. Vamos aguardar, né? E mais o trabalho do governo de retirar assinaturas. Não, eu não estou trabalhando para retirar assinatura. Quem é governo não interessa o negócio de CPI. CPI é própria da oposição. Isso é natural e normal, né? Mas enfim, pessoal, é só para a gente terminar, dizer que para vocês que a base aqui está sempre, cada semana a gente sobe um degrau. Eu acho que desde o começo que a gente sempre disse que a prioridade é o arcabouço e a reforma tributária, tudo mais é acessório, outras matérias relevantes, MP são importantes. Agora, o que define como é que vai estar o nosso país em 2024 é a reforma tributária, esse novo marco fiscal. É isso que vai definir, que vai dar estabilidade para aquilo que nós estamos fazendo, dar segurança e dar aquilo que todo mundo espera, que é estabilidade, previsibilidade e com credibilidade.